Então, Romanos 16, chegamos ao final do livro de Romanos, ou, se alguém preferir, a carta de Paulo aos Romanos. Depois de vários domingos, né, a gente completa mais esse texto bíblico em formato assim expositivo, né, do começo ao fim. Se quem puder dar uma conferida aí, ver se está saindo, né? E aí já aproveitar e compartilhar no grupo também, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, o livro da justificação. Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Pode passar para mim, por favor, até eu conseguir ligar aqui o meu controle. O texto, tanto inicial, né, da introdução, hoje a gente acabou de ler aquilo que é chamado de doxologia, que é a despedida, as palavras finais da obra, né, que é essa carta, esse livro. Só que a gente repetiu desde do primeiro domingo e ao longo de todos os capítulos aqui, esse verso que é, ou esses dois versos aí que são a linha condutora através de que toda a carta se mantém, né? Então, vamos fazer igual a gente fez das últimas vezes? Vamos ler juntos aí? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí o justo viverá pela fé. Ele está, de um certo modo, ali, explicando o que é o Evangelho. E nós podemos observar a profundidade do livro de Romanos. Então, o livro de Romanos, assim, ele faz com que a gente ultrapasse aquela noção de Evangelho como somente aquela boa nova que a gente conhece, sendo que o Filho de Deus veio morrer em nosso favor na cruz, pagando o preço ou a pena pelos nossos pecados e nos redimindo. Ele vai muito além, né, no livro. Ele vai mostrar por que Deus fez isso, né? Vai mostrar como ele fez, vai nos apresentar traços do caráter de Deus, que é sempre algo tão benéfico, né, à fé de cada um de nós. Ou como ele próprio diz aí, descobrir a justiça de Deus de fé em fé. Justiça significa ali a redenção, né? Então, como o pecador culpado, ele é justificado. Então, justificação é o que nós chamamos de salvação. É o meio pelo qual Deus nos redime. Semana passada, ou a semana retrasada, melhor dizendo, nós falamos na primeira parte do capítulo 16, né, até o meio, e hoje nós vamos terminar. E o título foi Saudando a Igreja em Roma. Versículo destacado na semana anterior, semana retrasada. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E nós podemos ver, então, naqueles versículos lá, o conhecimento que Paulo tinha daqueles irmãos de Roma. Vários ali ele conhecia pessoalmente, não todos, né? Mas uma boa parte era conhecida pessoal dele, outras ele conhecia possivelmente via informações, né? Então é uma lista bem extensa que a gente viu naquela ocasião ali, e ressaltando alguns aspectos de cada grupo que ele falou,
uns trabalhavam bastante, outros eram muito hospitaleiros, preparados para a obra de Deus, e assim ele foi lembrando nominalmente ali. Então, aqueles nomes que compunham a igreja romana, que aquelas pessoas, também não deixa de ser uma coisa de importante reflexão para nós hoje. A igreja é composta de pessoas, de almas redimidas. E ali, então, nominalmente, ele vai citando vários. Obviamente, não citou a igreja toda, né? Mas uma parte considerável. Alguns hospedavam a igreja na sua casa, ele menciona isso. Então, algo bem assim, edificante a leitura da primeira parte do capítulo 16. E hoje, então, finalmente, as palavras finais, que é também o nosso título hoje, as palavras finais do apóstolo Paulo à igreja em Roma, nessa carta aqui. Versículo 20 é o versículo que nós destacamos para hoje. Então, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, uma fala bem assim, chama atenção, né? Ele fazer essa declaração ou dar essa informação à igreja aí, ele está fazendo uma afirmação forte, né? Que a igreja obteria vitória, Deus daria essa vitória para a igreja em relação a Satanás. E a figura que ele mostra é essa, né? Deus, Satanás esmagado embaixo dos vossos pés. Então, é uma visão assim até portentosa, né? E então fica a pergunta para nós, através da qual nós vamos desenvolver esses versículos finais aqui, que são apenas 10 versículos hoje. Como que isso aí há de acontecer, né? Como que a igreja há de alcançar essa vitória sobre as trevas aqui, dessa forma tão certa, como ele coloca no versículo 20. Então, em primeiro lugar, o que ele traz para nós vão ser 3 falas aqui, né? E a primeira delas é que nós devemos ser sábios no bem. Então, ele diria, sejam sábios no bem. Deus esmagará em breve Satanás embaixo dos pés de vocês. Só que antes dele chegar nessa declaração, essa realidade aqui é exposta pelo servo de Deus à igreja, né? Versículo 17, veja o que ele diz aí. Rogo-vos, irmãos, que noteis o que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Verso 17. Então, logo após ele terminar aquela lista, né? Olha, saudai, fulano, ciclano, né? Várias pessoas aí da igreja. Ele faz essa rápida transição, então, para dizer, olha, então, todos vocês aí que eu acabo de mencionar, os que eu não mencionei, ele mostra que ele ama aquelas pessoas, e para, na sequência, dizer isso. Notem os que promovem escândalos contra a doutrina. Doutrina é um ponto que recebe atenção em Romanos, é o livro mais doutrinário do Novo Testamento. Dá para sentir que o apóstolo sentou para escrever aquele livro, ele queria compartilhar a doutrina cristã da forma mais eficaz que ele pudesse para aquela igreja. Então, aquela igreja tinha uma relevância, a gente já viu que ele tinha a intenção de obter da igreja romana apoio para ele avançar com a obra missionária, né, num avanço assim ainda não visto. Ele queria dobrar a distância que ele havia atingido até então. Então, deve parecer para nós que se algo poderia comprometer essa boa intenção de Paulo com a igreja de Roma, né, para fazer isso tinha que ser uma igreja assim consistente, né? Concorda? E para que ela fosse assim, ela tinha que ter um comprometimento doutrinário com a palavra de Deus, né? E não se deixar desviar. Então, aqui você pode até encontrar um trocadilho. Então, vocês se desviam dos que desviam vocês da doutrina.
deixa eles desviarem-se sozinhos, como se assim dissesse. Aqui também nós temos uma pitada assim da doutrina da separação cristã. Então, o cristão, quando ele se vê confrontado com o erro, ele discerne aquele erro e ele desvia-se deles. Né? Verso 18. Porque tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Ele está acrescentando motivos, né? Porque você deve notar essas pessoas e se desviar delas. Então, essas pessoas nem têm características que definem alguém que é cristão, né? Mas eles estão ali, né? E eles estão se passando por tais e ensinando o erro, torcendo, né? A doutrina cristã bíblica. Verso 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E aqui nós temos, então, o que pontua, vamos chamar assim, dentro da palavra final do apóstolo à igreja de Roma, o primeiro conselho, ou a primeira ordem, ser sábios no bem. Todo o livro aqui, a doutrina exposta por Paulo, na qual nós temos que, em cada oportunidade, conhecer melhor, a gente está terminando. Quem sabe daqui a alguns anos nós não vamos estar falando disso de novo, ou se você estiver em outro lugar, você vai ouvir isso aí outra vez. Nunca pense assim, eu já ouvi, não preciso mais. Ouça de novo, e outra vez. Porque é através daí que vem a obediência. Né? E aqui também, quando ele começou a carta, ele já tinha pontuado isso. Ele disse o seguinte, que por vários lugares onde eles iam, eles ouviam falar daquela igreja em Roma e da sua formação, né? Da qualidade que ela tinha. E essa qualidade era a obediência. Como nós já mencionamos, a igreja de Roma não tinha tido até então um contato apostólico, como a gente viu de forma bastante comum no livro de Atos. Né? Então, aquela missão, sobretudo com o apóstolo Paulo, ia chegando nos lugares ali e as igrejas iam começando. Com Roma não havia sido assim. Paulo vai chegar lá e ela já começou faz tempo. Então, isso também não deixava de chamar a atenção ao poder de Deus e como ele opera. Né? Vale lembrar que aquela igreja tem seu início, então, com convertidos do Pentecostes. Eles foram ao Pentecostes sem conhecer a Cristo como seu Salvador e eles retornaram de lá conhecendo. E aí, a hora que eles retornam, a igreja nasce em Roma. Isso é obediência, hein? Se eu for parar para pensar, né, gente? A gente está na igreja anos e anos, domingo após domingo e tal, e aí a obediência é aquele desafio que a gente enfrenta, né? E veja aí, eles com não muita coisa já tinham. Por isso que no versículo 20 ele então faz essa declaração que agora permite que a gente entenda ela melhor, né? O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. De um certo modo, a existência daquela igreja em Roma, que era o coração do império naqueles dias, um lugar tão assim corrompido, né, pelo pensamento pagão daquele tempo, começar uma igreja ali já era assim, já era um prenúncio dessa declaração que ele faz. O reino das trevas estava ferido de uma forma bem comprometedora. Não é sem razão que depois teve a reação que teve. Né? Depois teve toda a perseguição, né, embaixo do Império Romano que a gente conhece. Mas o que tem para a igreja aqui, então? Sejam sábios no bem. O bem, a doutrina, a palavra de Deus, seja sábio nisso. E simples no mal. Simples no sentido do quê? O cristão, ele discerne o mal. Só que ele não é aquela pessoa que maquina com o mal ou manipula o mal. Entende? Como o contraste aqui qual é?
aqueles que promovem dissensões. Esses, eles mexem com o mal. Esse pode-se pontuar tudo que está envolvido a coisas que comprometem a palavra de Deus, pode ser inserido aqui. Então, corra disso, evite isso com todas as suas forças, né? Vá buscar o conhecimento de Deus, seja sábios no bem e simples, né? No sentido simples, eu não quero saber disso aí mesmo, não tem interesse, né? No mal. A segunda ordem, né, de Paulo aqui, finalizando a carta, tem uma visão bíblica da igreja. Tem uma visão bíblica da igreja. Onde que nós vemos isso? No versículo 20 ao 23. Puxa, mas ele já fez uma longa lista ali de saudação, né? E parece que não terminou ainda. Qual a diferença daquela para essa? Aquela lá era Paulo, que estava escrevendo ali da região de Corinto para Roma. Ele está, então, saudai fulano que está com vocês, a irmã tal, né? A Trifena e a Trifosa, lembra? Sauda todos eles aí, né? O nome delas era Graça e Beleza, né? Alguma coisa assim. Agora ele está fazendo o contrário, né? Os que estão aqui, então ele quer falar para eles, né? Para os ouvintes ali, para os leitores de Roma, olha, eu não estou sozinho, né? Eu estou com outros irmãos aqui, então deixe-me fazer vocês saberem quem é que está aqui comigo. Que não deixa de ser uma coisa interessante também, né? Saúdam-vos. Aí ele vai começar a lista. Estão saudando vocês, igreja de Roma. Timóteo, meu cooperador, que é um nome famoso também, né? No Novo Testamento. E Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Esses dois ali devem ser parentes, ou talvez até o Lúcio também. Então, puxa vida, Paulo até tinha, naquela altura, parentes cristãos, né? E sempre é curioso lembrar que Paulo não foi sempre simpático aos cristãos. E a gente pode perguntar, né? Como é que será que era o trato dele com a família? Será que essas pessoas eram cristãs antes dele? Se tornaram cristãos depois dele? Mas veja aí, eles estão aqui comigo. Então, os parentes cristãos estão aqui comigo. Eles estão também envolvidos nesse esforço da obra de Deus. Uma visão bíblica da igreja. Nós temos no versículo 22 algo que chama a atenção. Olha aí. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Mas agora, e agora? Quem escreveu? Foi Paulo ou foi Tércio? Que todo domingo nós estamos falando. Carta de Paulo aos Romanos. Mas agora aparece essa pessoa chamada Tércio. Quem é ele? Ele também é alguém envolvido ali no trabalho da igreja. E era algo comum no mundo antigo ter um escritor. Há um ponto interessante aqui também. Havia um cuidado na escrita dessas cartas, porque, afinal de contas, elas são a palavra de Deus. Elas elas compõem o Novo Testamento. Então, nada mais evidente assim do que se o autor bíblico ali, no caso o apóstolo Paulo aqui, dispusesse de alguém profissional para fazer aquela carta ou aquele livro, que ele ia usar, você não ia? Alguém que já pudesse já colocar a coisa pronta ali de uma forma. Então, ao que tudo indica, ele está usando aqui o que era chamado de amanuense, alguém que você poderia utilizar se você fosse escrever, sobretudo um documento importante, né? E, como eu já disse, a carta aos Romanos, a gente sempre tem cuidado ao fazer isso, né? Que todo o Novo Testamento é a palavra de Deus. No entanto, a carta aos Romanos é
aquela fatia ali do Novo Testamento mais recheada, vamos dizer assim. Ela que traz mais elementos ali para sustentar realmente a nossa fé cristã. A gente acaba conhecendo esse terço também. Olha que interessante, mais uma pessoa ali, junto do apóstolo Paulo, e aí somando nesse ponto uma visão bíblica da igreja. Eles, de lá onde eles estavam, quem são? São a igreja do Senhor. Eles estavam em Corinto. Corinto já tinha uma congregação. Né? Quem está recebendo a carta? Igreja do Senhor. Uma visão bíblica da igreja é algo valioso. Né? Versículo 23, concluindo essa segunda parte do meio aqui, né? Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Que igreja? A igreja de onde Paulo está. A igreja ali de Corinto, que é o ponto de onde ele está escrevendo, na altura daquela terceira viagem missionária ali. Depois ele vai para Jerusalém, acontece tudo aquilo que a gente lê lá em Atos, no final, né? E ele ainda continua finalizando, né? Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. O que acaba dando uma informação extra para nós, que a igreja em Corinto teve um início assim meio tumultuado, né? Mas, ao que aponta por aqui, ela acabou prosperando, se consolidando ali na cidade e alcançando pessoas de importância ali naquele meio daquela comunidade, daquela cidade. Então, olha só como é que Deus, como o apóstolo Paulo, Pedro disse, que o evangelho, a obra de Cristo na cruz, acaba alcançando todos os homens, em todas as esferas. Às vezes ele menciona mulheres também, mulheres importantes da sociedade ali que eram alcançadas. Né? Então, a gente às vezes tem aquela impressão que só as pessoas mais assim simples, né, dão atenção ao evangelho. Isso não é real. É certo que pessoas assim muito ocupadas com coisas dessa vida, assim, com coisas, às vezes fama, com riqueza, elas têm dificuldade de dar atenção ao chamado de Deus, mas quando Deus chama a atenção delas, como a gente vê aí. Então, o procurador da cidade era um irmão ali na igreja de Corinto. Né? Ele termina falando desse irmão chamado Quarto. Eram duas igrejas, mas era uma igreja só. Hoje nós temos o desafio, como é que a gente chama? Denominacional. Temos o desafio. Tem a denominação, é essa, aquela. Essa não é igreja. Não, aquela outra não é igreja. A não ser, irmãos, que tropece naquele primeiro ponto lá, desvio grave da doutrina, da Santa Escritura, né? Nós temos ali uma igreja. Né? E todas têm suas fraquezas, seus pontos fortes, as denominações, né? Eu me refiro às denominações que têm a Bíblia como ponto central. Né? Então, veja aí, eles viviam num momento onde não tinha esse fenômeno que nós temos hoje, e hoje nós temos ele, como é que nós lidamos? Então, está aí assim colocado, né? É um cristão, conhece a graça, conhece a palavra de Deus, né? Crê no mesmo Jesus, na forma que é entregue ali pela santa doutrina. Então, isso é o desenvolvimento de uma visão bíblica da igreja. Em terceiro lugar, e finalizando, né, a conservação do evangelho. Então, relembrando, para que a igreja chegasse àquele final apoteótico desejado, assim, esmagar Satanás embaixo dos ossos pés, então até ela não chegar naquilo por meios próprios, ele fala assim, Deus vai fazer isso, em breve Deus esmagará. Então, Deus é quem conduz a sua igreja à vitória. Conservação
do Evangelho. E ele continua, então, no versículo 24. Vamos ler aqui, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui ele vai fazer, então, o que a gente chama de doxologia, que é o encerramento. Então, aqui é o final do final. Então, aqui, desde o 16, a gente está falando de final, né? E parece até que você vai lendo assim, parece que ele quis terminar mais em cima, não terminou, né? Isso era comum, né? Então, são assim, está chegando no fim, né? Isso é tão normal para nós, né? Chega no fim, estende mais um pouco, mas aqui, então, ele vai dizer o que tem que dizer de forma adequada para finalizar. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, esse é o final aí que o apóstolo Paulo escolheu para finalizar, né, para trazer a conclusão, então, da carta aos Romanos. O que ele ressalta aí que a gente deve colocar sob nossa atenção para concluir também para nós esse terceiro ponto? O que é conservação do evangelho? O que é manter o evangelho? Então, ele vai trazer essas informações aí dentro desses dois versos, 25 e 26. O evangelho é a confirmação. Todo domingo nós nos reencontramos aqui. Do que nós falamos? Dele de novo. De Cristo, a sua obra. Eventualmente, a gente destaca um determinado ponto. Né? De manhã, nós estamos destacando futuro, né? O porvir. O que nós devemos aguardar? O que nós podemos esperar? O capítulo 16, você percebeu que tem uma pitada também disso, né? Ele pôs o pé ali, aonde? Deus em breve esmagará Satanás sobre vossos pés. É escatologia, certo? É futuro. É o que nós estamos abordando pela manhã, né? Apocalipse. Que vai chegar nesse final aí. Então, se você fica curioso, como é que isso aí vai acontecer? Apocalipse de João. E isso é evangelho. Ele chama o evangelho de meu evangelho. Então, ele não é que é assim, então ele é íntimo, o evangelho é íntimo para ele. Ele não está mudando o evangelho, não é isso que ele está dizendo, mas ele está abraçando esse evangelho. Isso não é errado, né? Deve pegar esse evangelho e... Mas que evangelho que é o seu evangelho? É esse aqui da Bíblia. É esse aqui. Por quê? Você achou que tinha outro? Não tem outro. É esse, só esse. Não há mais nada. E a pregação de Jesus Cristo. Então, no Evangelho, o que nós temos dentro dele? A pregação, a exposição do Senhor Jesus. Quem ele é, de onde ele vem, sua pessoa, né? 100% homem, 100% Deus, sua obra na cruz, enfim, tudo que a gente vê aqui, lembra, né, de toda a carta, tudo que nós vimos ao longo desses últimos meses. Isso chega a nós por meio de revelação. Revelação é Deus trazendo a verdade a nós. E por que é chamado assim? Porque o homem por si mesmo não tem condições de alcançar a verdade fora de Deus agindo para revelar, para se revelar. Então, esse é um outro ponto que deve ser colocado como preservação do Evangelho. Por que nós temos o Evangelho? Porque Deus o revelou a nós. Lembra, todo final de ano, o que nós fazemos? O anjo apareceu a Maria e fez o quê? Revelou. Apareceu a José, revelou. Apareceu aos pastores, fez o quê? É nascido o rei esperado. De novo, revelou. Revelou e fez, né? Ele fez e revelou e informou. Isso é o Evangelho. O Evangelho nasceu em algum momento assim, onde Deus teve um estalo. Puxa vida, agora eu preciso criar uma coisa, eu vou colocar o nome disso de Evangelho. Não, não é assim. Desde os tempos eternos, ele
ele vem do começo. Nós já falamos essa manhã a própria expressão de Jesus acerca de si próprio: eu sou o alfa e o ômega. O evangelho já está ali. A obra redentora, né, o seu plano, o seu nome, né? Sim, o nome seu. Você é um cristão convertido em Jesus Cristo? O seu nome já estava ali. O que Paulo pretende dizer aqui é também uma afirmação que nós estamos fazendo dentro do estudo pela manhã, que é as dispensações, né, ou dispensacionalismo. Então, oculto anteriormente e revelado agora. Essa revelação também é a igreja, né? Oculta anteriormente e revelada a partir do Pentecostes. E agora funcionando e crescendo, e aliás, querendo ir além de onde já tinha ido. Eu quero passar por vocês para ir até a Espanha. Mas onde que estava a igreja antes disso? E Paulo está falando isso com palavras assim de, olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Né? Versículo 26, então, ele fala aquilo que a gente já, só relembrando, né? Parece que a intenção dele aqui é relembrar. O evangelho, ele é notificado nas Santas Escrituras. Então, o evangelho, ele está, né? O evangelho não é o que você sente, não é um sentimento, não é uma experiência pessoal. Às vezes as pessoas têm uma tendência de confundir testemunho pessoal com o evangelho. Então vai lá e conta a minha experiência de salvação. É o evangelho. Não, é a sua experiência de salvação. Você foi redimido através desse caminho. Mas o caminho não te salvou. Não é a sua experiência, é o evangelho. É a revelação daquilo que Deus fez que te converteu. Escrituras, profetas, o mandamento do Deus, de novo, eterno. Ele sempre teve isso, ele sempre trouxe isso a partir de si mesmo. E esse evangelho é o que traz as nações para a fé. Olha que coisa bonita. O final apoteótico da palavra de Deus vai mostrar pessoas de toda a expressão que ele usa, tribo, língua e nação, ali, redimidas na presença de Deus. Evangelho. Né? Finalmente, já que ele provocou em nós essa consciência, essa consciência sobre o que é o Evangelho, versículo 27, então, finalmente, ele pode concluir. Ao único Deus sábio seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Bem, então aqui ele está falando do Deus Pai e ainda na última frase colocando como nós chegamos a esse Deus Pai. Nós precisamos de alguém para chegar a ele, por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Amém? Então vamos também nós orar e dar graças a Deus por podermos também chegar à conclusão dessa longa viagem que a gente fez em Romanos. Né? Eu nem lembro que mês que começou, mas foi em algum momento aí do ano passado. Né? Não sei se no meio do ano, quando que foi, mas chegamos ao final de mais esse trajeto aí. Oremos. Pai Santo, Eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por podermos chegar aqui ao último capítulo, último versículo da carta do livro de Paulo aos Romanos, que é a tua palavra, Senhor, e nós te agradecemos com muita satisfação por tudo que o Senhor nos ensinou, pela forma graciosa que o Senhor alimentou nossa fé, se revelou a nós através da tua palavra, e de uma forma se não fosse assim, nós não poderíamos te conhecer, Pai. Então, é a partir daqui que nós queremos avalizar nossas experiências pessoais, aquilo que a gente vive no dia a dia, porque assim nós teremos, então,
parâmetros seguros, né, para não permitir que caiamos em engano ou em qualquer coisa que não seja, de fato, a tua vontade, a tua palavra, a tua revelação. Abençoa-nos nós essa noite, abençoa a tua igreja em todos os lugares, abençoa também as denominações sérias que estão comprometidas com a tua glória, e despede-nos em paz, concede-nos uma boa semana, é o que nós te pedimos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Estamos à vontade, que Deus abençoe, uma boa semana.